Tem alguns filmes que depois que terminam a gente fica totalmente no chão, são aqueles filmes com uma temática dramática pesada ou de repente tem um final desolador, e é justamente o tema do vídeo de hoje, porque hoje eu vou trazer pra vocês 5 filmes que te deixam muito mal quando terminam. Mas tem uma coisinha que me deixa pior do que o final desses filmes, é quando a pessoa assiste o vídeo e não dá like. Isso me deixa muito mal, porque ajuda bastante o seu like, então dê o like, se inscreva no canal e assine o sininho das notificações pra saber as novidades antes de todo mundo. E você pode ficar tranquilo que esse vídeo aqui não vai ter spoilers, tá? Eu vou comentar um pouco sobre a trama em geral, sobre a sinopse, mas não vou estragar a surpresa de ninguém. E o primeiro filme dessa lista é O Sacrifício dos Servos Sagrados, de 2017. Inclusive já tem um vídeo só sobre esse filme aqui no canal, confira que lá eu falo com mais spoilers. E aqui na trama a gente vai acompanhar o personagem do Colin Farrell, que ele é um médico ali até que bem sucedido relativamente, tem uma família. E no momento o garoto Martin, interpretado pelo Barry Keoghan, aparece na vida dele ali. Eles têm uma relação um pouco estranha, uma coisa meio paternal ali, uma coisa... É um relacionamento que causa um certo estranhamento. Ele tem um cuidado até que diferenciado com esse garoto, só que eles não têm necessariamente um grau de parentesco. Eles são conhecidos ali, a gente vai começar a entender o porquê daquilo e a coisa vai se desenrolar. Porque a gente vai perceber que o personagem do Martin recentemente perdeu o pai, inclusive, e o personagem do Steven, né, interpretado pelo Colin Farrell, tem mais relação nisso do que parece de início. Inclusive ele foi o cardiologista que operou o pai dele. Acho que isso não é um grande spoiler, porque a trama vai muito além disso. E aos poucos a verdadeira intenção do Martin vai sendo revelada pra gente. Inclusive é uma boa interpretação aqui do Barry Keoghan. Até depois desse filme fiquei meio com o pé atrás desse cara. Sempre que eu vejo ele num filme, parece que ele tá meio perturbado, muito por causa desse filme aqui. E a coisa vai cada vez só escalonando, porque conforme o Martin vai entrando em contato com aquela família, algumas coisas estranhas vão acontecendo, culminando num final muito desolador, na qual o personagem do médico, do Steven, vai ter que tomar uma decisão que é basicamente impossível, acho que dá pra dizer assim. Ah, e cabe ressaltar que esse filme é dirigido pelo Yorgos Lanthimos, que recentemente ficou até mais famoso, né, por causa do Pobres Criaturas, e ele tem uma filmografia meio estranha, acho que dá pra dizer assim. Inclusive eu acho que da filmografia esse é um dos meus filmes favoritos dele. Continuando na Grécia, que parece que é um berço de filmes estranhos e perturbadores, vamos de Miss Violence, de 2013. E aqui na história a gente vai acompanhar uma família que logo de início a gente percebe que não é muito normal, não é muito funcional, né, porque na primeira cena, isso não é um spoiler, tá, a gente percebe que tá rolando uma festa na casa, que era pra ser um momento contente, um momento feliz de aniversário de 13 anos, se eu não me engano, de uma das filhas. Eis que de repente ela olha pra câmera, quebra a quarta parede mesmo e se joga, né, tira sua própria vida diante dos nossos olhos, pra gente que a gente é cúmplice daquilo. E já começa bem bizarro o filme, tá? Como eu disse, não é um spoiler porque é a primeira cena, basicamente. E a partir daí a gente vai acompanhar o desenrolar dessa família, que a todo momento parece que tem algo muito complicado rolando ali. E vai ter mesmo, tá? Não vou contar pra não estragar a surpresa, mas pensa num negócio perturbador, porque o destino dessas meninas realmente é muito ruim conforme elas vão crescendo. E de repente, tá? Aquela iniciativa da moça de tirar a própria vida no início do filme, talvez não seja tão ruim assim, dá pra ter uma noção do que o negócio é muito pesado. E uma coisa que me deixou mais perturbado com esse filme é que eu li meio por cima que ele foi adaptado, mas foi baseado num caso real que rolou na Alemanha em 2010, ou seja, é muito pesado pensar que isso realmente aconteceu. Voltando um pouquinho no tempo, vamos pro ano de 2000, que eu vou falar de Requiem para um Sonho, que é o outro filme da lista muito perturbador, que deixa você muito mal. E aqui na história a gente vai acompanhar um grupo de jovens, né, um deles é um casal interpretado pelo Jared Leto e pela Jennifer Connelly, e o outro é o Marlon Wayans, sim, exatamente, de Todo Mundo em Pânico, fazendo um papel muito bom, dramático aqui. E esses jovens vão cada vez mais se afundar no mundo dos entorpecentes, das dorgas, das famosas dorgas. Inclusive, recentemente rolou uma onda de pessoas dizendo que esse filme é um pouco exagerado em relação à questão das drogas. E eu acho que não, tá? É assim, lógico que ele pega um recorte que hoje tudo deu mal, tudo é pessimista, tudo deu o pior cenário possível, mas pode acontecer, né? Talvez é uma coincidência de todas as pessoas que estão naquele entorno se dar mal, mas eu não acho que é uma história tão inverossímil assim. E além dos jovens, também a gente vai acompanhar a personagem da Sarah, que é a mãe do personagem do Jared Leto, interpretada pela Ellen Burstyn, que ela também vai se dar mal nessa história aí, por outros motivos, tá? Não é uma coisa mais de heroína e tal, no caso dela são mais remédios de ansiedade, inclusive que eu comentei, esse é um dos pontos que o pessoal critica um pouco, de dizer ser um pouco exagerado, um pouco inverossímil. Enfim, eu não sou especialista nessa parada, mas o filme realmente pega bastante. A gente imagina que, sei lá, as pessoas entraram nessa por algum motivo e vão cada vez numa viagem pro inferno sem volta. E é interessante que o filme tem esse lado do Requiem para um Sonho, que é esse lado que ele começa todo esperançoso, né, principalmente dos jovens do casal, imaginando como seria o futuro deles, e ao final das contas já vê que as coisas não vão dar muito certo. Não vou falar todos os meandros aqui, mas em resumo, acho que não deu muito bom, tá? Acho que não deu muito bom o destino deles. Mas é um filme muito perturbador, e um ponto legal de ressaltar também é a trilha sonora,
que eu tinha visto poucas vezes esse filme, hoje já vi mais de uma vez, mas eu lembro que nunca tinha saído da minha cabeça, assim. Eu lembro até que a gente fez um episódio no podcast aqui, vou deixar o link pra vocês, que era adivinhando o filme pela trilha sonora, e um dos filmes que foi escolhido foi esse. E eu lembro que na época eu só tinha assistido esse filme uma vez só, e eu não esqueci, quando tocou eu falei, meu Deus, é Requiem para um Sonho. Vocês vão ouvir, depois ouvem a trilha que realmente já dá um desespero só de ouvir aquela trilha, mas é um filme muito bom, tá? Independente dos exageros que alguns podem achar, eu acho que é um filme excelente. E se a gente fala de filme perturbador que deixa a gente meio mal, um nome que vem à cabeça é Lars von Trier, exatamente, o Lars von Trier, que tem algumas obras que eu poderia colocar aqui, mas eu decidi separar Dançando no Escuro, tá? Que talvez seja um dos melhores filmes dele. Será que é o melhor que eu acho? Talvez, acho que é o que eu mais gosto. Enfim, aqui nessa hora a gente vai acompanhar uma jovem, né, interpretada pela Bjork, ela cantora Bjork, mandando muito bem, que ela tem uma doença degenerativa visual. Eu acho que, pelo que eu lembro, ela não é totalmente cega, mas ela enxerga bem mal e a coisa vai progredindo. E nesse cenário ela tem um filho e ela percebe que o filho também tá herdando essa doença, e se ele fizer uma cirurgia a tempo, né, uma cirurgia cara, ele consegue se livrar desse mal, vou usar essa palavra aqui. E ela tem uma corrida contra o tempo para conseguir colher fundos financeiros para conseguir fazer a cirurgia e, entre aspas, salvar o filho dela. Só que o que pega aqui é que esse filme é dramático no sentido de que, inclusive me lembra até o Dogville, o filme que vocês, não sei se já assistiram esse filme do próprio Lars von Trier, né? Tava comentando se era o filme que eu mais gostava, acho que o que eu mais gosto é o Dogville, mas lembra um pouco essa progressão das pessoas se mostrarem piores do que elas parecem. Elas começam de início mais inocentes, mais simpáticas e vão cada vez mais se aproveitando, ainda mais uma personagem com uma situação mais fragilizada como a dela, que ela não enxerga, então eles tentam pegar algumas coisas dela, assim, se aproveitar dela, e a coisa vai só escalonando nesse sentido. E esse filme é tipo o drama que te machuca meio que aos poucos, tá? Ele começa ali e você fala, não, mocinho, eu não quero que vocês dê mal, não quero que a coisa vai indo pro lado ruim, mas a coisa vai, tá? Já vou dizer pra vocês, inclusive acho que não é um grande spoiler, porque a maioria desses filmes aqui não tem um final muito bom. Uma coisa que é uma reflexão que eu faço, né, o que torna um filme desolador, muitas vezes é o final, né, a gente refletir bem, porque às vezes mesmo que você tenha um filme muito desolador, muito triste, se no final ele termina um pouco mais positivo, talvez a gente fique com uma percepção positiva, tirando o Irreversível, né, que é contado de trás pra frente, mas em geral é uma característica. Todos os filmes aqui têm um final bem complicado, acho que dá pra dizer assim, e aqui não é diferente, tá? Um ótimo filme aqui do Lars von Trier, mas se prepara que você vai ficar bem mal depois que assistir. E pra fechar essa pequena lista do inferno aqui, eu vou de Manchester à Beira-Mar, um filme muito aclamado, inclusive concorreu ao Oscar, acho que o Casey Affleck ganhou o Oscar de melhor ator principal, acho que foi principal aqui, e cara, esse filme é difícil falar um pouco sem dar spoiler, porque talvez muita gente diz que esse filme não acontece tanta coisa assim, e o ponto que ele é perturbador e que te deixa mal é um grande spoiler, tá? Então não vou citar muito aqui. Mas basicamente a gente vai acompanhar o personagem do Casey Affleck, que nem eu falei, e logo no início a gente percebe que ele é um cara que meio que tá largado da vida, assim, ele não tem muita motivação pra nada, ele tá sendo jogado, ele anda por ele, sobrevive, digamos assim, pega alguns bicos, trabalha com desentupindo privado, as coisas do tipo, ele não tem muita ambição. Até no início a gente fica meio com raiva dele, por isso é um cara meio, só arruma confusão, um cara meio apático, um cara meio antipático. Só que a gente vai entender por que ele se tornou assim, e o negócio é muito complicado. Eu vou comentar meio por cima, que esse personagem teve uma tragédia na vida dele. Acho que é isso, uma grande tragédia, talvez a pior tragédia que alguém possa passar na sua vida, só que o pior das contas foi meio que culpa dele, não culpa, a culpa dolosa, aquela culpa de, quando você, dolo é quando você realmente tem culpa, foi culposa, ele não teve intenção, mas fez, se ele tivesse feito diferente as coisas não aconteceriam daquele jeito. Acho que é isso que dá pra falar, não dá pra citar muito mais que isso, inclusive tem uma cena desse filme que sempre aparecia pra mim, assim, poucos segundos antes da desgraça acontecer, eu nunca entendi, eu falei, mas o que acontece nessa cena? E quando acontece, meu Deus, e é engraçado que, engraçado é uma boa palavra, mas assim, é curioso que a gente não vê necessariamente a coisa acontecendo, quando a gente tem a revelação, ele fala como se fosse um diálogo normal, assim, tá, aconteceu isso e foi isso, a gente, quer dizer que, nossa, até arrepiei falando, cara, quer dizer que foi isso que gerou o acidente, que gerou tudo isso, e que a consequência, e meu Deus do céu, vocês colocam nesse lugar, é desolador, tá, inclusive o filme vai por essa linha de pensar que, cara, tem alguns traumas que são insuperáveis, você pode fazer terapia, você pode fazer o que for, você pode tomar remédio, que não tem coisas que não é possível superar, e eu acredito nisso, tá? Dependendo do nível, são coisas que
é uma sequela que você vai levar pra vida inteira e o filme é mais ou menos nessa linha, tá? Então mais um filme aqui na lista, desolador, pra você ficar muito mal depois de assistir. Mas é isso, pessoal, espero que vocês não me xinguem depois que assistir esses filmes, porque realmente eu tô avisando que você vai assistir e vai ficar mal, tá? Mas muitos deles são ótimos filmes, acho que todos são bons filmes, na medida do possível, tá? Talvez o Miss Violence é um pouco mais divisivo, e porque é um filme um pouco mais, eu não digo underground, mas um pouco mais alternativo, digamos assim. Mas todos os outros são filme nota 7 pelo menos, acho que os filmes não são ruins aqui. Mas que nem eu falei, são filmes bem desoladores, tá? E depois que você assistir, duvido que você vai ficar no mesmo estado de espírito. Mas então é isso, pessoal, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Se você gostou, curta e compartilhe com pessoas que gostem de cinema e gostem de filmes que são uma sofrência danada. Pedido rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e assine o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. Aproveite também e me siga nas redes sociais, que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau! Meu Deus do céu.